Olá pessoal, vamos lá. Segundo dia de Expo Cristã. Daqui a pouco vai estar terminando, né? Que, assim, é, quando tinha o carnaval, aí passava o primeiro, o segundo dia, já começava aquela agonia, vai acabar, vai acabar. Graças a Deus, quando a gente está fazendo as coisas de Deus, o tempo parece que para. O dia tem sido maravilhoso. Aqui não é festa da carne, aqui é festa de Cristo. As coisas estão acontecendo naturalmente. As pessoas estão se conectando, não é? O reino de Deus está saindo fortalecido. Hoje a gente já gravou aqui testemunhos impactantes de gente que faz. Essa é a proposta, ok? Eu quero agradecer a todos que estão conectados aí. Desculpa aí a voz. A gente está numa correria gravando 6, 7, 8, mas o importante é dar espaço e dar voz às pessoas que Deus tem levantado para fazer coisas grandes. Você já está olhando aí essa pessoa bonita aqui, você está querendo saber quem é, né? Eu vou te falar, o nome dela é Gisele Domingues. Ó, ela canta, ela escreve, ela prega, ela faz um monte de coisa. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou parar de falar um pouquinho e vou dar voz a essa mulher que Deus tem permitido aí fazer coisas grandes. Mas antes, fica ligado aí, tá? Fica ligado no que Deus está fazendo. A Expo Social está aqui na Rua H, no espaço de número 13, e a Expo Cristã vai até o sábado. A gente precisa que você esteja cobrindo a vida de todos aqui, de todos os expositores, de todos que estão participando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Gisele, fala para mim, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe. Quero pedir desculpa, né? A gente já está aí umas duas oportunidades, 2 dias não, mas alguns convites. Vem agora, depois, agora, depois. Chegou teu momento, é agora. É o teu tempo agora. Vamos lá, filha, tudo bem? Amém, bispo. Olha, prazer estar aqui. É uma bênção estar aqui na Expo Cristã, estar fazendo parte dessa história, porque é uma história, É né, de isso. muitos anos, e ter a oportunidade de contar um pouco sobre a minha história, sobre aquilo que eu desenvolvo para o Senhor, é realmente uma oportunidade do céu. Eu só tenho a agradecer e espero que vocês gostem do que vão ouvir agora. Com certeza a gente vai gostar. Para começar, quando eu bati os olhos aqui, ó, Gisele, Fábulas da Fé e alguma coisa para criança, eu já fiquei apaixonado. Por quê? Lá na Expo Social a gente faz de tudo. A gente cuida de idosos, a gente cuida de crianças. E as pessoas dentro da igreja, muitas vezes, e não é uma crítica, não é uma crítica, mas por muito tempo, criança foi, dentro das igrejas, foram tratados como alguma coisa bota na salinha, alguma coisa leva para ali, alguma coisa leva para lá. E a gente escutou tantas pessoas falar assim: a criança é o pregador do futuro. Não é por aí. Não é por aí. Não é? A gente entende que Deus tem pressa e Deus quer usar todas as pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque eu já quero glorificar o nome do Senhor pela tua vida, Amém. porque você falou que foi o primeiro livro, Foi o primeiro né? livro. Você já enxergou que Deus tem pressa, que Deus precisa levantar novas gerações e o mais importante, se a gente inculca a palavra do Senhor nas crianças, eu sou testemunho disso. Eu fui embaixador do rei, ok? E isso fez toda a diferença na minha vida, naquele momento que eu quis entender por que ele pode, por que ele não pode, e acabei saindo da igreja. A semente que foi plantada fez uma diferença na minha vida. Fala, Gisele. O importante, falando sobre criança, né, eu vou transmitir aqui um pouquinho da experiência. Eu tenho observado que as crianças estão muito na era tecnológica. Sim. E nós precisamos trazer um pouco as crianças para a literatura, trazer um pouco para o conhecimento da palavra, um pouco, não muito, na verdade. E é importante que os pais estejam linkados em relação a isso. Porque o que a gente observa é que muitas vezes a criança quer. A
criança quer conhecer, a criança quer ouvir, mas os pais não estão não se despertam para isso. Eles não observam, às vezes, a vontade da criança, o que a criança quer, né, o que ela quer ouvir. Então, é importante os pais observarem seus filhos, né, e procurarem levar seus filhos mais para a literatura, mais para a contação de histórias, para o ouvir, né, para o participar ali em grupos abençoados. E não deixar tanto nessa questão da tecnologia. A gente tem que ter um certo cuidado com isso, porque isso está gerando o quê? Uma geração, né, que quer muitas coisas muito aceleradamente, Gisele, vou te falar. tudo para ontem, e a gente tem que... Peraí, vamos devagar, porque a gente não pode... Vamos por partes, né? E a gente tem que ter esse cuidado, isso é muito importante. Antes era aquela geração que foi criada pela Xuxa, né? Exatamente. Aí agora é uma geração que a criança chorou, o pai pega e entrega o celular para ela. Exatamente. Né? Não quer saber que conteúdo, o que está provocando na mente, os danos que estão causando, não quer saber. Quer resolver aquele problema entregando o celular na mão da criança. Exato. E aí a criança vai para a escola com o celular, volta com o celular, muitas vezes fica ali num determinado ambiente com o celular. E isso, o tempo vai passando e eles vão se habituando. E o pior, hein, Gisele? O pior é que eu tenho visto é que cada vez mais novos. Um dia desse eu estava no shopping, ok? Sentei para comer alguma coisa, eu vi uma criança no carrinho, bebezinho. Se bobear não falava, devia ser bebezinho, 1, 2 anos. E aí... um suportezinho de celular, falando alguma coisa lá, e a criança ali, ó, virada, olhando aquele negócio ali. Não é por aí, né? O caminho é exatamente a gente trabalhar, né? Porque Deus trabalha em coisas simples. Sim. Né? Deus trabalha numa história, Deus trabalha num momento de amor, de carinho entre pais e filhos, né? Então, a gente precisa desenvolver essa conexão pessoal, né? Essa questão do pessoa e pessoa. E tirar um pouquinho essa questão da tecnologia. A tecnologia é importante, claro que é, para a gente fazer algumas coisas que são importantes, necessárias para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, mas a gente não pode viver só de tecnologia. Agora, olha que guerra para Gisele. Galera, olha que guerra para você. Você produz, ok? Sim. Você produz um livro, né? Uma didática bacana, não foi fácil, você estudou, pesquisou. Aí o pai e a mãe, ele vai virar e vai falar assim, eu não tenho tempo para parar, para ler uma história, para parar e ficar dando uma atenção pro meu filho. É uma realidade de hoje, não é? E isso é uma questão que precisa ser mudada, não só em relação a qualquer literatura, não só o livro ou outras. O pai precisa existir essa interação familiar, né? O pai tem que parar e ter um momento, a mãe ter um momento com o seu filho. Agora, interessante, a gente está falando aqui sobre o Fábulas, qual a experiência também que eu tenho em relação às crianças? Quando eu falo assim, quer ouvir uma história, 90% das crianças, elas dizem quero. E elas sentam para ouvir. Então eu observo que se nós trabalharmos com as crianças, porque as crianças são puras, as crianças querem ouvir as histórias que são do Senhor, o Senhor as toca, o Senhor toca no coração delas para que elas se aproximem. E é o que eu falo, os pais precisam se despertar em relação a isso, de trazer seus filhos para a presença através não só da literatura, mas como falei, da participação, inteirando seus filhos ali em ambientes saudáveis, né, e não deixando simplesmente por conta da tecnologia. A minha mãe sempre falava, Gisele, se você não aprende em casa, se o pai não ensina, o mundo ensina. Exato. Minha mãe sempre falava, isso é uma realidade. Você quer ver, Gisele? É tão importante que você está falando, eu também já cansei de ver algumas experiências do pai, muitas vezes omisso nessas questões, querer mudar alguma regra
que ele não impôs antes do acontecimento. Vou traduzir para você. O pai que não para ensinar um filho, ele dá a oportunidade de outro ensinar. O pai que não conta uma história, que não para um tempo para se dedicar, ele dá a oportunidade de outro para ser pai, de outra para ser mãe. Exatamente. E aí, olha o que a gente vê. Ô fulano, faz isso. Não, não vou fazer não, pai. Não vou fazer não, mãe. Porque a tia falou que não é assim. Porque o tio falou que não é assim. Ué, mas eu sou teu pai. Eu tô falando, ele é o pai, mas ele não parou para ensinar. Ele não foi uma referência. Você concorda comigo que isso acontece? Sim, claro, o pai tem que exercer o seu papel, né? E não deixar que outros exerçam o papel por ele. Mas o Fábulas, e aí voltando nessa questão das crianças, que eu falei que as crianças gostam de ouvir a história, eu tive a oportunidade lá na minha cidade, hoje resido em Campos dos Goytacazes, e eu tive a oportunidade de fazer um projeto, né, um teatro na praça. Ah, legal, queria... Um teatro na praça com uma das histórias do Fábulas. Eu iniciei esse trabalho contando uma das histórias, que é a Pérola que Queria Ser Gente, começando a contar nas escolas bíblicas. E contava de sala em sala. De repente, aí o meu pastor abraçou o projeto. Pastor, estou querendo fazer um teatro na praça. A sua igreja lá qual é? Igreja do Nazareno, em Campos dos Goytacazes. Maravilha, maravilha. Pastor Georgivane Torres e pastora Priscila Torres, eu quero mandar um beijo especial para os meus pastores lindos. Parabéns, parabéns, pastor, por essa ovelha preciosa, hein? Não, e aí eles apoiaram, né, o projeto na praça, e então eu convidei as crianças, por isso que eu estou falando, convidei as crianças das escolas municipais e particulares ali da região, e nós reunimos com o apoio da ONG Novo Horizonte, que também nos apoiou levando assistência social no dia. Então nós fizemos um projeto praça, e nesse projeto nós colocamos mais de 120 crianças na rua, e fizemos o teatro através da história do Pérola que Queria Ser Gente. Eu escrevi o roteiro, né, com os componentes da igreja mesmo, nós fizemos o teatro, e as crianças foram muito abençoadas. E todo o teatro, toda vez que a gente inicia o teatro, a gente inicia com a música, porque quando o Senhor me deu o projeto, né, o Senhor me deu o livro, Fábulas da Fé. Comecei com a primeira história, e veio a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, Tudo a quinta. Inspirado onde? Inspirado pelo Senhor. Bíblia? Ou inspiração? Sim, não, são fábulas, são 5 histórias comuns. 5 histórias do dia a dia, fatos, né, que acontecem, assim, não são fatos reais. Dá um exemplo de uma, a que mais te impacta. Ah, são todas. Mas, por exemplo, aqui, os sapatos da Dona Aurora. Por que fábulas? Porque os objetos falam como a gente e os animais conversam como a gente. Então, no caso aqui dos sapatos da Dona Aurora, eles eram amigos. Mas um dia eles brigaram e foi um para cada lado, e aí eles deixaram de ser o par perfeito. E aí começa toda uma história dentro disso, e no final eu falo sobre a importância da amizade através da reflexão. Eu digo, como é bom ter amigos, porque se um cair, o outro pode ajudar. Amigos são um presente de Deus, e cito Eclesiastes. Então, cada história, apesar de ser uma história que veio assim da imaginação, né, por inspiração do Senhor, são histórias que trazem uma reflexão. No final de cada história eu falo uma reflexão à luz da palavra, onde a gente está aí desenvolvendo a solidariedade, o amor a Deus, enfim. Olha, tô aqui impactado e encantado. E aí, quando surgiu o livro, e eu escrevi o livro, que foi o primeiro livro, falei, Deus, como é que eu vou levar esse livro até as crianças? Eu já estava aqui pensando, caramba, Campos é tão longe, porque se fosse aqui a Expo Social, já estava se enfiando nesse projeto aí. Então, aí eu falei, como é que eu vou levar esse livro para as crianças? Aí o Senhor, né, como sempre me abençoa, eu quero agradecer a Deus imensamente por tudo que Ele é. Como é que você está comercializando? Não, aí, quando eu comecei, foi assim, eu comecei a cantar, falei, como é que eu vou levar esse livro para as crianças? Sim. Aí o Senhor me deu uma pequena música. Eu quero ouvir uma história diferente, os alazões que bradam como a gente. Eu quero ouvir uma história diferente, que alegra o coração
Top. E aí a gente vai trocando os personagens e as crianças interagem e é muito legal. E aí eu estou desenvolvendo como eu comercializo, né? Como eu faço. Eu vou nas igrejas, nas escolas bíblicas, contando em cada sala as histórias, divulgando o livro. Também na minha cidade, algumas livrarias, como a Vida e Luz, eu deixei o livro lá, né? Eles, em consignação, eles vendem o livro lá, sempre que tem alguém procurando, eles podem achar lá na livraria. E assim eu tenho trabalhado. Que maravilha, filha. Que maravilha, Gisele. Olha, E através desse projeto, Deus abriu portas para outros projetos. o caminho do escritor não é fácil, né, Gisele? Não é fácil. Ele precisa acreditar que a inspiração é boa, depois ele precisa acreditar que vai haver consumo do seu trabalho, Sim. né? E ele também precisa acreditar, talvez, na primeira ordem, que as pessoas vão se encantar, porque, tipo assim, hoje eu ganhei um livro e... Esse, inclusive, é seu, tá? Opa! Vai pra minha netinha, Catarina. Depois eu vou fazer uma dedicatória especial legal. pra Catarina. Eu acho que ela vem aqui amanhã. Vou levar ela lá pra você. Tá ótimo. Aí, a pessoa que me deu o livro, eu falei assim, ela queria me dar 2 livros. Eu falei, não, me dá um só. Ela, por quê? Não, porque eu vou consumir teu livro e vou levar pra outra pessoa. Interessante você estar falando isso. Ontem eu estava contando a história, contei a história que as crianças param ali. Eu pergunto, você quer ouvir a história da pérola que queria ser gente? E elas dizem, quero, né? Uma ou outra diz que não, porque, né? Mas a maioria, como eu falei, 90% das crianças param para ouvir. E aí eu chamei essa criança e falei, quer ouvir a história? Ele, quero. Aí ele ouviu. E a gente terminou com um grande abraço de Deus, né? Porque a gente termina com um grande abraço de Deus. Você sabe como o abraço de Deus é grande. E aí eles vêm, ó. E aí depois ele recebeu aquele abraço de Deus. E eu tenho certeza que ele foi tocado pelo Espírito Santo. Que maravilha. Por quê? Porque depois ele trouxe a prima. Aí ele saiu puxando a prima. Você tá falando aí. Ele saiu puxando a prima e falava assim pra mim. Conta pra ela a história. Aí quando ela sentou, eu falei assim, meu Deus, ela disso sentou. Que eu tô falando. Ela sentou e depois ele falava assim, um abraço pra mim. Eu falei, calma. É disso que eu tô falando. Coisa linda. Então, assim, a gente vê, quando Deus, ele tá num projeto, quando Deus, ele te levanta para um projeto, para uma ação, ele faz acontecer. Esse projeto foi o Senhor que falou, você vai escrever. E eu, então, obedeci. E ele depois me deu o direcionamento de como levar esse livro às igrejas, de como trazer esse livro para outros lugares, como levar esse livro para outros lugares. E eu vejo um despertar nas crianças quando elas estão me ouvindo. Então, eu acredito que quando o Senhor ele está à frente, né, ele faz todas as coisas. E isso é o mais importante. Você crê, Gisele, que Deus tem as suas estratégias para cuidar de algumas faixas? Por exemplo, tem gente que gosta de cuidar de pessoas mais idosas, tem outros que gostam de cuidar de jovens, tem outros que se encantam em cuidar com criança. Você acredita que Deus separa, escolhe, prepara as pessoas assim? Eu acredito que Deus trabalha dentro do nosso potencial, da nossa capacidade. Assim, não que nós sejamos capazes, Ele que nos dá essa capacitação. Sim. Mas eu acredito que Deus observa a qualidade de cada um, o que cada um é mais capaz, né? E ali Ele vai desenvolvendo. Eu hoje sou líder de missões na minha igreja. Que maravilha. Eu trabalho com missões em geral. Eu também. Eu não trabalho só com crianças, eu trabalho com crianças, a gente faz evangelismo, então evangelismo ar livre, evangelismo, a gente faz evangelismo no bairro inteiro. Tu não tem noção que eu invento. Se eu não levar um pula-pula... Você sobe no carro também. O quê? Tu não tem noção da loucura que eu faço. Mas o interessante é que a gente tem Bota apoio. placa na rua, Jesus te ama. Isso. E aí começou, então o trabalho, eu creio que a minha chamada é com missões. Eu tenho uma chamada missionária. Essa chamada missionária, ela é de criança, adultos, jovem, idosos,
o que aparecer e Jesus falar, é aqui que você vai plantar a semente, eu tô lá. Maravilha, maravilha. Pessoal, a gente está conversando aqui com a Gisele Domingues, uma pessoa que Deus preparou, que estabeleceu um sonho no coração dela e ela acreditou. E a gente falou aqui o dia todo, você precisa acreditar nos seus sonhos. Se você não acreditar, quem vai acreditar? Se você não for adiante daquilo que Deus colocar diante de você. Gisele, quando foi que você levantou as mãos e falou, Senhor, eu quero ser escritora, eu quero... Quando foi? Quando? Nunca. Nunca. Não. 90% das pessoas... Inclusive, eu comecei compondo louvor. Né? Comecei compondo diversos louvores, aí eu falei assim, Jesus, eu quero cantar, porque o Senhor está me dando os louvores, você tem que aprender a cantar, porque eu não sabia cantar nada, bispo. E aí eu falei, não, eu vou entrar para aula de canto, eu vou aprender a cantar. Porque eu quero cantar os louvores que o Senhor me deu. Então eu escrevi Mulher Samaritana, Tanque Siloé, Uma Nova Nação. E o último agora foi o Águas Abundantes de Deus. E tá para sair agora um louvor bem pentecostal. Para quem gosta Dá um spoiler aí pra gente, dá um spoiler aí. Foi depois da travessia que Miriam cantou. Eita glória! Foi depois da travessia que Miriam dançou. Foi depois da travessia que o povo se libertou. Foi depois da travessia que Israel conquistou. Aí o coro corre. Canta, 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 Olha canta aí. Miriam. Dança, 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 dança Miriam. Canta, 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 canta Miriam. Declara sua vitória, Israel atravessou. Essa hora é a hora que o povo você tá rodando. Já tem um outro pedacinho aí, ó. Enfim, e aí eu tô preparando esse louvor, né? Porque a gente tá vendo como é que vai ser, porque gravar um louvor pentecostal não é tão fácil, não é todo mundo que conhece a vibe, né? Sabe o que Deus fez comigo? O quê? Então, eu, na verdade, na minha igreja eu sou pastor, porque minha igreja é uma igreja batista tradicional. Olha aí. Mas eu fui diretor, eu sou presidente da Conframerge. E a Conframerge é uma convenção de pastores. Nós temos 277 igrejas. Só que aí tem igreja Assembleia, igreja Batista, igreja do fogo que sobe, do fogo que desce. Tem de tudo. Mas eu acho que hoje, né, bispo, hoje eu vejo que o povo de Deus nesse ponto aí tá bem tranquilo, tá mais tranquilo. tá unido, não importa, né, uns são mais tradicionais, outros são mais, né, pentecostais. Mas olha o que Deus mais... fez comigo. Deus vira para mim, na pandemia, eu já estava dirigindo a congregação da minha igreja, mas lá era pentecostal. Lá era Batista R, Batista Renovada. E o coro comia lá. E Deus chega para mim e fala assim, volta para as suas origens. Meu Deus. Aí eu falei, como assim, Senhor? Como a gente está conversando aqui, eu falei, como assim, Senhor? Como assim? Não tem como. Lá não bate palma, lá não dá um glória. Como assim? Se o pastor falar alguma coisa lá que for de Deus e houver uma alegria, vai que eu fale em línguas, como é que vai ser isso? Ele falou, volta para as tuas raízes, porque o que vai acontecer lá passa um pouco pela sua vida. E sem vaidade nenhuma, eu estou te falando isso porque eu estou vendo que você também é um canal de bênção. Eu estou vendo que você também é uma pessoa que ouve o que Deus manda você fazer. Sim. E, assim, se eu chorar, tu me perdoa. Mas chorar, quando a gente... Bispo. É bom chorar, bom chorar, é bom demais chorar. Jesus chorou. Quando a gente chegou lá, as coisas começaram a mudar. E a gente começou a falar de Espírito Santo lá, que falar de Espírito Santo numa igreja batista tradicional é quebrar um tabu. Você sabe disso, Sim. não é? Hoje, graças a Deus, a nossa igreja está vivendo um momento especialíssimo. A gente já está falando até de painel de LED. A gente já está falando até de mudar tom de cor de parede. Glória a Deus, sabe? Deus é maravilhoso. Mas eu não vejo isso, Gisele, por uma situação de modismo. Eu vejo isso
como uma situação de Deus falar, queridos, avancem. Gisele, escreve mais. Sim. Gisele, acredita mais. Se vier um louvor, não é doideira da tua cabeça não, é pra escrever mesmo. Escrever mesmo. Sabe? Se a melodia não ficar boa com você, quando você mostrar pro Fernandinho, o Fernandinho vai falar, pô, Gisele, posso mudar isso aqui? Mas eu quero gravar, sabe? Sim. A gente precisa acreditar, Gisele. É verdade. A gente é precisa verdade. acreditar porque Deus está aí querendo levantar, sabe, pessoas para fazer tudo em todas as áreas. Isso, exatamente. E isso no início para mim era uma luta, porque cada hora Deus me dava uma coisa diferente. E eu falava assim, meu A cabeça Deus. ficava rodando. Não, aí todo mundo falava assim, mas você tem que escolher uma coisa para fazer. Eu falei, gente, mas não é assim que Deus faz comigo. Ele me pede para fazer uma coisa, depois ele me pede para fazer outra. E aí eu comecei a falar, eu falei, não, gente, não dá. Até poesia eu escrevo. Então, eu até escrevi uma poesia sobre isso, é porque eu não estou com o celular aqui, senão eu contava. Mas às vezes eu perguntava, falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque assim, eu faço uma coisa, faço outra. Aí teve uma hora que eu falei, não, para, eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. Assim, eu falei, para comigo, vou fazer aquilo que o Senhor mandar fazer. E Ele vai me direcionar e vai dizer o que eu tenho que fazer e como eu tenho que fazer. E aí foi, através do livro Fábulas da Fé, abriu a porta para Mulheres Reconstruindo. Eu queria te perguntar. E para o Recomeçar. E os outros trabalhos? E o Recomeçar, exatamente. Mulheres Reconstruindo. Isso aqui, a pastora Nessie, olha, Sim. ela é uma bênção. Ela me chamou, me convidou. Gisele, você quer fazer parte do projeto? Eu falei, quero. Abracei o projeto. E aí aqui eu conto uma parte do meu testemunho. E nesse livro aqui, no Recomeçar Restauradas pela Graça, eu conto exatamente como tudo começou no Projeto Fábulas, enfim. Então, se você quer conhecer bem, né, sobre o Projeto Fábulas, como tudo começou, é o Recomeçar Restauradas pela Graça. E o Mulheres Reconstruindo, eu conto uma parte, algumas coisas que eu passei na vida, algumas dificuldades que eu passei para chegar até aqui. Os dois, tanto Recomeçar como Mulheres Reconstruindo. Eu sou coautora. Ok. E fazem parte da tua vida. Sim, São testemunhos escolhidos. Sim, são testemunhos reais, né? São testemunhos, que maravilha, são maravilha. Testemunhos mesmo. Como a gente sempre fala, pessoas saradas saram pessoas. Exatamente. Curados curam. Feridos só servem para ferir, Verdade. infelizmente. Então são livros de cura. É verdade. São livros, porque aqui não tem só o testemunho da Gisele, tem o testemunho de outras mulheres. Qual o tipo de teologia que você mais gosta? Como você gosta de pregar? Como eu gosto de pregar? Gente, eu não me preocupo com isso, bispo. Eu leio a palavra e vou ali, né? Medito ali na palavra e vou separando. Aí eu começo a observar as palavras e vou... E aí, de repente, abre aquele, né? Ela é mais expositiva, mais... Você vai para o contexto do ensino ou aplicada. Eu gosto de teologia aplicada. Eu também. Ok? Eu gosto... Peraí. Gisele, aconteceu isso, e Deus curou. Epa, peraí. Então vamos pregar assim. Se Deus curou Gisele, trabalhou na vida dela, aí a gente busca uma palavra rema que aponte para a cura. E aí, dentro do contexto da palavra, eu vou mostrar, Deus curou a Gisele assim. Eu gosto de teologia aplicada. Sim. E você, como é que Geralmente, né, eu falo sobre a palavra em si, né, e ali eu vou aplicando, vou levando à igreja exemplos, vou fazendo a aplicação de acordo com aquele texto, levando algo que seja para edificação da igreja. Ou seja, se eu estiver ministrando ali, como já aconteceu, eu tenho até uma ministração, se o bispo quiser ouvir, tá lá no meu canal do YouTube. Fala aí. Gisele Domingues, Gisele com 2 L's, senão vocês não vão me achar. E tem Instagram também? Tem, Gisele Domingues 10. O 10 saiu porque tinha que botar um número, eu falei, então já que tem que botar um número, vai ser 10. Fechado. E aí, Gisele Domingues 10. E tem também o canal do YouTube, que eu fiz. Quando eu fiz, eu falei assim, vou fazer o canal do YouTube, né? O Senhor falou, faz o canal do YouTube, porque eu quero que a sua voz vá aonde você não pode ir. E eu obedeci.
É isso, vamos falar com a galera? Olha, Exatamente. gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Com certeza absoluta, esse conteúdo não vai chegar só nos lares cristãos. Nós estamos na Expo Cristã, então a gente está dando foco. E todos os testemunhos de ontem, de hoje e até sábado que vem, você vai ver pastores, missionários, um monte de pessoas que estão envolvidos no contexto do reino, nas células do reino. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. Gisele, as pessoas que ainda não estão indo para uma igreja estão excluídas de ter acesso a tudo que Deus está fazendo? Claro que não, óbvio Escuta. que não, óbvio que não. Esse livro, independente da religião que a pessoa professe, É disso que eu estou falando. independente do que você tem escolhido para sua vida, eu quero dizer Sim. para você que esse livro ele vai falar sobre amor, solidariedade, fé. Né? É um livro verdadeiro, é um livro que eu tenho certeza, quando você lê, você vai sentir algo muito bom. Só para as pessoas entenderem o contexto dessa explanação que nós fizemos agora. Essa semana, nós vivemos uma tragédia aqui no Rio de Janeiro. Sim, O mundo todo viu, sim. né? Você está morando em Campos, mas você Sim, é acompanhei. campista? Você é Não, eu sou carioca, carioca? mas eu moro já lá há 10 anos. Então, Gisele, eu amo o Espírito Santo. Eu amo ir para o Espírito Santo, é o quintal da minha casa, a minha família é de lá, sabe? E o lugar que eu me identifico. E quando eu chegava no Espírito Santo, muitas vezes, eu era amassado. Porque todo mundo, quando a gente começa a falar, olha aí, é carioca, olha o jeito que fala, é carioca, é carioca. Só que aí, todo mundo começava a falar das tragédias, dos tiros, disso, daquilo outro. E aí eu digo pra você, Gisele, dentro do contexto que nós vivemos essa semana, Fábulas da Fé pode parecer algo comum. Pode parecer, é mais um livro. É apenas um livro, sabe? Sei lá, é apenas mais um livro. Mais um livro, mais uma didática, né? Mais uma literatura. Mas é simples, como tem outros. Não é. Não é. Porque, na verdade, se a gente tivesse lançado... Olha, Gisele, eu não estou falando aqui que a polícia está errada. Eu não estou falando que a justiça está errada. Porque eu externo aqui meus sentimentos a todas as mães, a família dos policiais principalmente, a todas as mães ali que choram. Quantas mães ali, Gisele, um dia levantaram as mãos e falaram assim, eu quero que meu filho seja traficante. Você acha que alguma mãe fez isso? Claro que não. Eu quero que meu filho porte um fuzil na favela. Eu quero que meu filho seja um assaltante. Eu quero que meu filho seja alguém que mate alguém. Nenhuma, mãe. Mas tudo começa por aqui, Gisele. Sabe? Porque se a gente Plantando sabe, a boa semente. gasta tempo, planta uma boa semente, aí vai ficando adolescente, a gente pega uma filha adolescente, vem cá, filha, vem ler esse livro aqui, ó. Mulheres Reconstruídas. Tudo que já aconteceu na vida delas praticamente são buracos. E a gente contou esse testemunho, sabe para quê? Para que você não caia nesse buraco. Lê esse livro, tá vendo Recomeçar aqui? É a mesma coisa. Lê essa literatura aqui e tudo que aconteceu comigo, se você prestar atenção, não vai acontecer com você. É mais ou menos isso, Gisele? Hoje eu vejo que o que tem acontecido é uma ação. A gente sabe que existe o bem e o mal. Sim. E o mal tem imperado muito. 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 E lutar, né? Para que nós temos que lutar. E lutar com o quê? Com as armas espirituais. Capacete da salvação, espada do espírito, vigiando e orando em todo o tempo, né? E também buscando ensinar aquilo que Jesus deixou para as nossas vidas. O que Jesus deixou? Qual foi o legado? Inclusive, esse é um próximo projeto que vai sair. Eu tenho estudado, eu posso até citar aqui, pastora Adriana Homem.
Eu tenho uma mentoria com ela é excelente. E vai sair o Orvalho 3, Uma Chuva no Seu Deserto. Maravilha. Né? E eu também estou participando desse projeto, vai ser lançado no dia 29 de novembro. Né? Com a participação, teremos lá a participação da Léa Mendonça, né? Entre outras Leia pessoas. Benção. Vai estar lá Pastor conosco Sérgio, no lançamento. Um beijo, lindão. Isso. Pastor Sérgio é o esposo da Léa. Exatamente. Então, assim, a gente vai ter um trabalho, vai ser um lançamento desse livro. E eu falo nesse livro, é interessante, sobre o legado de Jesus. O que Deus, né, deixou para as nossas vidas. Gisele, 120 vidas ceifadas. Muito triste. Lamentável essa perda. A Expo Social, desculpa te cortar, a Expo Social, um tempo ela está dentro de shoppings, trabalhando, fazendo ação. Outro tempo ela está dentro de lugares como esse, né? Um equipamento maravilhoso como esse. Mas a maioria das vezes a gente está dentro das comunidades. Eu não aguento mais ver jovens, 12, 13, 14, 15 anos, portando arma de fogo, se entregando para drogas. Eu não suporto o codinome cracudo. Odeio esse nome. Odeio. Com todas as minhas forças. Sim. Sabe? Eu acho que é preciso ter mais Giseles para produzir conteúdos. Eu sei que você está falando, quando eu fiz estágio da Faculdade de Direito, eu me formei em Direito, quando eu fiz o estágio, eu fiz em comunidades. Eu trabalhava levando assessoria jurídica às pessoas de comunidades, através da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim. Né? A minha orientadora era a Zoraide, doutora Zoraide, e ali eu pude ver essa realidade muito de perto. Também já ministrei em locais, né, e sei como é difícil. Por quê? Porque, principalmente para o jovem, né, para a criança, para o jovem, né, porque tem como espelho, a questão é o espelho. O que tem porque o pensamento é o seguinte, peraí, eu tenho que ser alguém na vida, né? E como eu vou ser alguém na vida? Então, o espelho que eles têm é muito complicado. Sim. E aí, como tirar, né? Trabalhar a mente e o coração desse jovem. Através da palavra, através do amor, através das ações sociais, né, que são implementadas. E nós temos que realmente trabalhar e continuar trabalhando. Não podemos deixar que situações como essas que aconteceram paralisem projetos que são tão importantes, né, para a gente conseguir ver jovens, crianças, mulheres, homens e mulheres sendo resgatados dessa mentalidade, dessa dificuldade que eles estão vivendo hoje. Quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, os missionários americanos vieram para o Brasil e eu moro numa região uma região que tem muitas igrejas batistas. Vista Alegre, não sei se você conhece aqui no Rio de Janeiro. Conheço. Então, cheguei a morar na Vila da Penha quando eu morava no Rio de Janeiro. Maravilha. Aí você conhece a Batista da Vila da Penha. Sim, conheço. A minha igreja Batista da Praça do Carmo. Mas eu morava na rua da Igreja Batista de Vista Alegre. Entendi. Ok? E aí os missionários vinham para cá. E aí eles pegavam um material, uma literatura, que um dia Deus ainda vai me permitir refazer esse projeto. Era uma Bíblia, o Novo Testamento, com Salmos e Provérbios e o Novo Testamento. E vinha escrito, o mais importante é o amor. Eu não sei se você teve contato com essa literatura. Aí as pessoas falam assim, o Gisele está viajando, escrevendo livro. Brasileiro não gosta de ler, não. Não tem cultura de leitura. Olha, deixa eu falar uma coisa para você, para a gente terminar. Um dia, Deus falou assim para mim, Gisele, para onde você estiver apontando a tua mão, eu vou te mostrar uma África carioca. Eu não tenho nada com quem vai na África.
No Afeganistão, cada um tem seu chamado. Meu chamado é de missões urbanas. E aí a gente promovia os informativos. E aí tinha uma palavra, tinha um apelo. E na última capa, procure uma igreja evangélica mais perto da tua casa. E a gente botava o endereço de várias igrejas. Fomos evangelizar perto do metrô de Vicente Carvalho, você conhece? Conheço. Entregamos folhetos. A gente alcançou uma mulher lá em Copacabana. Como? Alguém pegou, largou dentro do metrô, o folheto estava ali, ela provavelmente entrou no metrô, pegou aquele livreto, começou a ler, aí tinha como entrar em contato com a gente, entrou em contato com a gente, eu fiquei pastoreando essa menina 3 anos pelo telefone. Meu Deus. 3 anos, Tremendo. sabe? Aí, depois a gente perdeu o contato, eu acredito, ela tinha uma vida promíscua, ela trabalhava em boate e ela viajava muito também, né? E a gente trabalhava e ela aceitou Jesus e a gente fazia um trabalho assim, chorava muito nas cartas que escrevia para ela, não tinha ainda o Zap, né? Por que eu estou falando isso para você, Gisele? Eu estou querendo te encorajar mais ainda. É mais ainda. Fala, Como é que é o nome bispo. do outro filme? Do outro livro? Oliveiras? Como é que é o nome? Não, é Orvalho. Orvalhos. Orvalho. Não para não, Gisele. Orvalho é o projeto que eu fui convidada pela pastora Adriana. Participa. Sim, estou participando. Tudo que vier, você escreve. Sim, Se não tiver te dando lucro, escreve. sim. Se ainda te der prejuízo financeiro, escreve. Sabe? Não Sim. para. Não desiste. Sabe por quê? Deus tem as formas de honrar. Sim. Deus tem as formas de trabalhar. Talvez a gente fique esperando. Eu quero ter lucro aqui, eu quero. Não vai ser por aí. Vai ser de outra forma. Mas a forma que vai ser, vai chegar. Sim. Quero louvar a Deus por ter te conhecido. Eu que louvo a Deus Sabe, por estar aqui. Eu quero de alguma forma aqui no Rio de Janeiro ser um divulgador do teu trabalho, sabe? Obrigada, Eu bispo. quero ser alguém que possa ser canal de bênção para você. Eu quero falar nas igrejas da Conframerge, nas igrejas que eu participar. Quero falar fábulas. Eu quero falar do teu projeto. Quero falar dos outros livros que você é co-escritora. Eu quero divulgar o teu trabalho, ok? Ok. Quando você estiver no Rio, avisa, bispo, eu estou no Rio, que onde a gente tiver evento, a gente encaixa, arruma um lugarzinho, coloca lá você, para que você possa divulgar a palavra do Senhor. O meu desejo é te agradecer pela colaboração que você tem dado ao Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus, bispo. Eu estou até emocionada aqui, Amém. de verdade, porque a obra do Senhor, ela é um trabalho árduo, né? Mas eu faço com muito amor no meu coração. A gente vê. Porque eu posso falar rapidamente, eu não quero demorar, mas eu fui criada para nunca ser cristã, para nunca ser crente. E Deus fez um projeto lindo na minha vida. Ele mudou muitas coisas, Ele me deu direcionamentos. Eu tenho muito a aprender ainda, bispo, muito. Mas eu acho que, olhando para trás e olhando hoje, eu vejo o quanto eu cresci com o Senhor. E o quanto Ele tem sido soberano na minha vida. E eu glorifico a Deus por isso. Estar aqui também é algo que, até chegar aqui, o Senhor me fez chegar. Amém. Então eu glorifico ao Senhor, glorifico a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na minha vida, porque Ele guarda a minha família, protege e me livra de todo o mal. E eu só tenho a agradecer esse Deus, o Deus que me resgatou. Eu tive uma experiência de conversão genuína. Eu conto isso no Orvalho 3, onde eu fui convidada, um legado que Jesus me deixou. E vocês vão ter oportunidade de ler. E tenho aprendido, tenho buscado uma formação teológica, tenho que buscar mais. Eu fiz teologia, cheguei a cursar teologia,
mas na época foram muitas dificuldades, eu não pude usufruir, né, aprender devidamente. Mas hoje Deus, até isso, Deus tem trazido para que eu venha crescer mais e mais, porque eu tenho o dom da ministração e o Senhor está trabalhando isso na minha vida. E eu estou falando aqui com muita verdade, porque sempre foi assim, eu aprendi que a gente tem que ser verdadeiro, né? Temos que falar a verdade, temos que ser verdadeiros, porque é isso que as pessoas querem ouvir. Querem ouvir a verdade. Chega de, sabe, eu sou o expert, o melhor. Não, sabe, verdadeiramente, eu sou serva do Deus Altíssimo. Maravilha. E o que eu sei foi aquilo que Ele me ensinou. E o que eu puder aprender cada dia mais, eu estou aqui para isso. Central Gospel, Casa Publicadora, CPAD, Saraiva, tá enxergando? Ó, vou botar aqui o nome, ó. Gisele, ó, Gisele Domingues. Procura aí, apoia. Gente, apoia o que Deus coloca a mão. Por favor, gente, apoia. Deus vai abençoar vocês. Gisele. O bispo falou que quando tiver oportunidade de trabalho aqui, olha, eu tenho família no Rio de Janeiro, então me chama que eu venho. A proposta da Expo Social em 2025 é juntar o atletismo com o social. A gente está chamando de atletismo social. A gente quer que as pessoas cuidem da mente, Romanos 12:2. A gente quer que a pessoa cuide do corpo físico, que mude a mentalidade. Sim. E quando acaba aquela corrida, a gente promove ação social. E aí todas as pessoas que correm recebem uma medalha que a gente chama de, desculpa, corrida para todos, ok? Você correu nela? Correu ou não? Correu sim. A gente vai te dar essa medalha aqui, essa singela homenagem para você não esquecer da gente, porque você é uma pessoa que corre pela vida das pessoas, porque você é uma pessoa que corre pela salvação das pessoas, você se aplica, os seus pés se apressam a correr, a anunciar o Evangelho. Você é uma pessoa, é uma atleta de Cristo. Isso é verdade. Muito obrigado pela tua colaboração. Guarda com carinho, lembra sempre da gente, você é uma atleta do reino, em nome de Jesus. Amém. Manda um abraço pra gente terminar aí, manda um abraço pra galera. Eu quero mandar um abraço especial para todos que estão ouvindo neste dia. E se vocês quiserem passar aqui na Expo, conhecer um pouquinho de perto da história da Gisele Domingues, eu estou aqui para te contar. Tá bom? Maravilha. Vem pra cá, eu tenho certeza que nós seremos edificados, porque eu quero conhecer pessoas, eu quero conhecer você, eu quero conhecer também a sua história. Maravilha, Gisele. Deus te abençoe. Amém. Rica e poderosamente. E quem puder, segue o canal lá, o YouTube, tem umas ministrações lá, uns louvores. Vai lá, gente, vai lá. Gisele Domingues e o Instagram Gisele Domingues 10. Sigam, por favor. Valeu. Obrigada, Valeu, bispo. gente. Prazer estar aqui.